Atacante que possivelmente será o mais novo reforço, já é aguardado no CT Dr. Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. A atacante Memphis avançou na recuperação da sua lesão, mas dificilmente estará à disposição para o primeiro clássico dessa nova temporada. E o treinador Dorival Júnior tentou explicar porque mais uma vez não utilizou o jovem lateral direito João Vitor Jacaré. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Você já pensou em pagar o seu IPVA 2026 parcelado e ainda com desconto do governo? No Super App da Gringo, você pode parcelar o seu IPVA 2026 em até 12 vezes no cartão de crédito e ainda com o desconto de 3% do governo. É isso mesmo. No Super App da Gringo, você consulta IPVA, multa, Renavan, CRLV, tem a sua CNH em mãos de uma forma muito rápida. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e não perder em pagar o seu IPVA parcelado e com desconto. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a tentativa do treinador Dorival Júnior em explicar o motivo de mais uma vez não ter colocado o jovem lateral direito João Vitor Jacaré como titular e ainda ter improvisado o zagueiro Kaká na posição. Infelizmente, nosso timão tomou uma goleada do Bragantino logo na segunda rodada do Campeonato Paulista. Primeiro jogo atuando fora de casa, Timão foi totalmente dominado e perdemos por 3-0 para o adversário, com direito ainda a olé dos torcedores deles. Os 3 gols que o Corinthians tomou foram pelo lado direito da nossa defesa, onde o Kaká jogou improvisado como lateral direito. O Dorival teve à disposição o jovem João Vitor Jacaré, de 18 anos, porque ele decidiu poupar o Mateuzinho. Na verdade, ele mandou uma equipe toda reserva para esse segundo jogo. Independentemente se é equipe reserva ou titular, nós torcedores não podemos aceitar uma goleada dessas. Na coletiva, tentando explicar, várias explicações, o Dorival foi questionado por que não usou o João Vitor Jacaré e optou pelo Kaká. Ele deu as seguintes explicações, que ele não utilizou o João Vitor Jacaré porque ele considera que o jovem jogador ainda não está pronto, quando chegar o momento certo ele vai utilizar, e ainda por cima ele elogiou a atuação do Kaká, disse que o Kaká foi bem, teve uma função difícil que ele já vem treinando, que o Kaká vem se esforçando e que o jogador que o Kaká teve que marcar, no caso o John do Bragantino, é um jogador muito difícil de se marcar. Então o Dorival acabou justificando mais uma vez que optou em não utilizar o jovem João Vitor Jacaré, porque o jogador ainda não está pronto, e fez elogios ao Kaká. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Vamos lá. Uma tentativa de explicação que, ao meu ponto de vista, não cola. O Dorival, sinceramente, claro que ele tem os seus méritos, não é à toa que conquistamos a Copa do Brasil. É apenas o segundo jogo da temporada. Não podemos, de repente, imaginar que tudo está perdido, mas claro que sempre ficam os alertas e também os detalhes que nós não podemos aceitar. Não é aceitável o Corinthians perder por 3-0 em nenhum momento da nossa história, sendo início ou fim de campeonato. Isso não pode acontecer, sendo com jogadores reservas ou titulares. A folha salarial do Corinthians fala por si própria, uma das maiores do país, então não podemos normalizar isso. Ah, foi segunda rodada, não importa. A questão do João Vitor Jacaré, se o Dorival considera que ele não está pronto, por que ele tirou o jogador da base? Tirou no ano passado, o João Vitor Jacaré havia voltado para o Sub-20 para disputar a Copinha,
E o Dorival foi lá e tirou de novo. Tirou o João Vitor Jacaré, tirou o Gui Amorim e também tirou o Luiz Gustavo Bahia. O Luiz Gustavo Bahia jogou. Agora, se o João Vitor não está pronto, era só não ter retirado o jogador novamente da base. Deixasse ele lá. Não precisa, por exemplo, ir para os jogos, acompanhar a delegação para poder treinar com os profissionais, de repente, para ganhar experiência. Então, sinceramente, na minha visão, essa explicação do Dorival não funciona. Eu, particularmente, há tempos que eu falo isso para vocês, a sensação que passa é que o Dorival, ele nunca aceita quando ele comete um erro. Aí fica difícil. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que avançou na recuperação, mas dificilmente estará à disposição do Dorival Júnior para o primeiro clássico que acontecerá domingo contra o São Paulo na Neoquímica Arena. O Corinthians se reapresentou para os trabalhos visando essa nova temporada no dia 3 de janeiro. Tivemos pouco mais de uma semana até a estreia oficial, que aconteceu no dia 11, e o Corinthians também já jogou no dia 15 de janeiro. Então, do dia 3 para cá, o Corinthians já disputou 2 rodadas do Campeonato Paulista, uma vitória por 3-0 e uma derrota vexatória por 3-0. Timão com desfalques no início, jogadores importantes que aos poucos estão retornando, e um desses desfalques é o Memphis, atacante que desde que o Corinthians voltou aos trabalhos, ele ainda não havia feito nenhum trabalho em campo, estava tratando de um edema ósseo, mas na última quarta-feira, dia 14 de janeiro, ele avançou e passou a fazer alguns trabalhos em campo, mas ainda sempre trabalhos com os médicos fisioterapeutas do clube, ainda não fez nenhum trabalho com todo o grupo, mas já deu um passo importante em relação a sua recuperação. Mesmo com esse avanço, é difícil de repente imaginarmos que ele estará no jogo contra o São Paulo, no primeiro clássico de domingo, mediante a toda a cautela que departamento médico e comissão técnica todos estão tendo com o jogador. Absolutamente que não temos certeza de nada sobre o Memphis estar ou não estar, mas pelas informações que chegam e os trabalhos que ele vem fazendo, dificilmente ele jogará esse clássico de domingo. Minha opinião quanto ao Memphis é a seguinte: o Memphis que jogou a final da Copa do Brasil, marcou o gol do título, depois tivemos alguns dias de férias e desde o retorno no dia 13 de janeiro, o Memphis ficou até o dia 14 fazendo somente trabalhos na parte interna do CT, somente trabalhos com fisioterapeutas, médicos do clube, visando a recuperação de um edema ósseo. Voltou a fazer os trabalhos em campo, aquela primeira transição, a famosa transição, teve um avanço sim, mas pela cautela que estão tendo com o Memphis, de repente, para ter o jogador em mais jogos e não acontecer o que aconteceu na temporada passada, onde o Memphis acabou tendo várias lesões, então existem todas as cautelas voltadas para o jogador. A realidade, se o Memphis vai para o clássico ou não, claro que não saberemos exatamente até os instantes ali, os minutos finais antes do jogo, uma hora antes sai a escalação, mas pelo que chega, dificilmente o Dorival vai arriscar, e claro, com o aval dos médicos, alguém vai arriscar colocar o Memphis no clássico e de repente atrasar. A intenção principal é ter o Memphis na Supercopa do Brasil contra a equipe do Flamengo, então para o clássico de domingo é difícil, o jogador segue em recuperação e até o momento ainda não foi utilizado pelo nosso treinador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos atualizar a situação de quem pode ser, deverá ser, o próximo reforço do Corinthians nessa nova temporada. O atacante Caio César já está sendo aguardado nesse final de semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. O executivo de futebol Marcelo Paz está firme no mercado. Marcelo Paz vem trabalhando forte para fortalecer o elenco do Timão. O Corinthians necessita de contratações,
o Dorival Júnior pediu entre 4 a 7 reforços, então é uma missão nada fácil que o Marcelo Paes tem, mediante ao Corinthians não ter dinheiro. Timão que acabou ficando quase 5 meses impedido de registrar novos jogadores pela compra não paga do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, mas depois de quase 5 meses, Corinthians voltou a ter permissão para poder registrar novos atletas. Um jogador já foi registrado, que é o zagueiro Gabriel Paulista. Corinthians tem mais 2 reforços que já chegaram para fazer os últimos detalhes. Volante, meio-campista, Matheus Pereira, vindo de empréstimo, junto à equipe do Fortaleza. E também o lateral direito Pedro Milans, jogador que também já chegou, está nos detalhes finais para que ambos possam ser anunciados como os mais novos reforços. O Corinthians também tem mais um reforço. Trata-se do atacante Caio César, empréstimo junto à equipe do Al Hilal por uma temporada. Pelas informações que chegam, o jogador aceitou até diminuir os seus salários para poder se acertar com o Timão. O empresário dele chegou a revelar que ele escolheu o Corinthians mesmo, com vários clubes brasileiros o procurando, pelo tamanho do nosso Timão e também uma conversa que ele teve com o treinador Dorival Júnior. Então, tudo caminhando para que o Caio César se torne esse próximo reforço. Pelas informações, tudo certo. Os avanços, atualização, pelas informações que chegam, o jogador é aguardado entre esse final de semana e no máximo no início da próxima semana para ir até o CT Dr. Joaquim Grava, realizar exames médicos e aí, dando tudo certo, ele assinar contrato com o Timão por uma temporada. O Caio César chega para atender um dos pedidos mais que o Dorival mais tem pedido, uma das posições que o Dorival deu prioridade, que é atacante que joga aberto pelos lados do campo. Então, pelas informações, o Caio César deveria chegar nos próximos dias, realizar exames médicos e aí se tornar jogador do Timão. A minha opinião quanto ao Caio César já estar sendo aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão é a seguinte. Bom, eu particularmente acredito que pela distância, uma viagem longa, o jogador deve estar se ajeitando para poder se mudar da Arábia Saudita e retornar ao Brasil. Eu acredito que é mais fácil o Caio César chegar no início da próxima semana pela questão da logística e de repente o atleta chegar, por exemplo, no sábado, domingo à noite e ter que descansar. Estamos falando de uma viagem que é bastante longa. Mas enfim, vamos para alguns detalhes. Pelo que se fala, o jogador vem com valor de compra fixado, algo acima de 37 milhões de reais, ainda nada confirmado. E também temos algumas controvérsias. Há quem diga que esse empréstimo é sem custos e há quem diga que o empréstimo vai custar pouco mais de 3 milhões de reais ao Corinthians. Então, são detalhes aí que é preciso estarmos atentos. Agora, quanto ao atleta, é uma posição que foi muito pedida pelo Dorival. A contratação do Caio César anima o Dorival está animado com o desfecho das coisas, com a atualização. Jogador que não foi fácil negociar, aí o Marcelo Paes foi muito bem em conseguir convencer o Al Hilal. Não é fácil fazer negócios com o Al Hilal e no final das contas as coisas estão caminhando. Então, nesse momento, o atleta está sendo aguardado entre o final de semana e o início da próxima semana, como eu disse, na minha opinião, mais provável ele chegar no início da próxima semana. Jogador que é excelente no 1 contra 1, driblador, atleta que tem uma boa finalização, muita velocidade, atua pelos dois lados do campo, é por isso que eu falo para vocês que o Dorival está animado. Então, vamos aguardar tudo certinho, a vinda do atleta, para que ele possa realizar esses exames e aí, estando tudo certo, o jogador se tornar atleta do Timão, empréstimo por uma temporada.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das explicações do Dorival em mais uma vez não ter utilizado o jovem João Vitor Jacaré como titular. E quanto ao Memphis, avançou na recuperação, mas jogador é dúvida para o clássico contra o São Paulo. Vocês acham que realmente o Memphis vai ficar de fora do terceiro jogo consecutivo dessa temporada? E o Caio César, atacante, que deverá ser o próximo reforço, já está sendo aguardado para chegar, realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão. E aí, vocês estão animados com a contratação? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!